As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Mas agora vamos a Fortaleza. Lúcio Pachter. Como é que tá o tempo aí em Fortaleza? Bom dia, Lúcio. Bom dia, Jaffa. O tempo aqui está muito bonito. Sol, um dia típico dessa época aqui em Fortaleza. E um clima muito agradável. Aqui costuma ventar muito. Eu olho aqui pela janela e vejo as árvores balançando lá fora. Vamos trabalhar então, Jaffa. No consultório há fenômenos curiosos. Alguns deles interessantes, assim, de a gente poder comentar com os nossos ouvintes. Hoje vamos a um deles. Há algumas pessoas que deixaram para trás problemas, que passaram por algumas complicações na vida, elas, às vezes, quando se dirigem para outras coisas, já venceram estas, romperam com o que estava acontecendo, algumas vezes elas passam por o que se chama de uma área de sombra. É um fenômeno muito curioso. Isso já é próprio em situações nas quais a pessoa não pode simplesmente passar daquilo que ela não quer mais, daquilo que ela sabe que é ruim para ela, para algo novo, para algo que tem tudo a ver com ela, para algo pelo qual ela tem lutado. Algumas vezes na vida não é possível passar diretamente. Então há uma área de transição, uma área que às vezes pode ser muito longa para os padrões da pessoa. Quando isso acontece, quando a pessoa precisa esperar um tempo que para ela é demasiado, algumas coisas usualmente acontecem. Há pessoas, por exemplo, que elas começam a se questionar, elas olham para trás e começam a apresentar um estranho fenômeno, tipo uma saudade, de coisas, aliás, que não tem nada a ver com ela. Coisas que quase acabaram com a vida dela, que ela não quer mais nem saber, nem pode mais viver aquilo, mas como ela está há muito tempo numa área na qual aquilo tudo que é o futuro, que tem de fato a ver com ela, está tardando, às vezes ela considera as questões dessa forma. Olha para trás e começa a se perguntar e vê coisas boas onde nenhuma coisa boa antes havia. É um fenômeno muito curioso esse. Que também, se esse tardar continua, a pessoa pode olhar para o futuro e começar a se questionar se é isso mesmo que ela quer, se de fato tem a ver com ela. É um fenômeno muito curioso, quando a transição é muito demorada. Bem, uma das maneiras de se lidar com esse fenômeno é colocar as questões em marcha de forma que a pessoa prossiga em direção àquilo que de fato tem a ver com ela. É uma das maneiras de lidarmos com isso. Ontem, eu estava a 500 quilômetros daqui, mais ou menos, no Instituto de Estudos Superiores, uma faculdade católica lá de Teresina, conversando com padres, com seminaristas. E entre os fenômenos que eu estava citando, esse era um deles. E aí eu me lembrei na hora, olha, tem até uma passagem na Bíblia que tem muito a ver com isso que a gente está conversando. Moisés, quando tira o povo escravo do Egito e diz, vamos caminhar em direção à Terra Santa, eles passam por um longo período de transição. Daqui a algumas semanas, já 3 semanas mais ou menos, eu e mais 38 alunos e colegas estaremos naquela região. Nós vamos passar 2 semanas viajando por Israel e vamos passar por essa área onde houve essa transição. E aí muitas mulheres foram conversar com Moisés e se queixaram com ele, disseram, poxa, lá no Egito tinha tudo, comida, casa, e agora, cadê a terra prometida, não é? Só esse deserto, essa areia toda. E Moisés explica para elas que ali não era a Terra Santa, que aquilo era uma transição apenas.
né? E que lá no Egito elas já estavam esquecidas do que acontecia, elas não tinham casa, não tinham coisa nenhuma. Lá passavam fome, os filhos iam para as pedreiras, trabalhar nas pirâmides, era tudo muito difícil. E elas já estavam esquecendo dessa dificuldade toda. E não sabia, ele disse, não é aqui não. Vocês têm que ter na cabeça que a gente está caminhando para um futuro melhor, para uma outra coisa que tem mais a ver com a gente. É um fenômeno que no consultório é muito comum, Jafar. Eu enviei para o Johnny uma bela canção chamada Homesick, que ilustra com algumas palavras isso que estamos falando. Um abraço a você, aos nossos ouvintes. Vamos terminar a fala de hoje com essa música. I've traveled far and I've burned all the bridges I believed as soon as I hit them. All the other options held before me wither in the light of my plan. So I lose some sails and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter on a chance that on the tape I'd find a song for someone who needs somewhere to long for. Cause I no longer know where home is.